antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora vamos para o episódio de hoje do Consultório Aberto. E hoje eu abro a porta do consultório para um médico que eu tenho admiração, claro que pelo médico, porque eu o conheci na emergência, na época da pandemia, onde eu estava sentindo muita dor no pescoço. Eu tinha passado por um período muito desafiador, assim como muitas pessoas estavam naquele momento, e ele, humano que é, me atendeu com muito carinho, e nós dali, acabei gostando muito dele, tenho problema com Joanete, fui tratar com ele, tive um problema no pé, descobri que é esporão, tudo. E por isso eu convidei, e eu quero apresentar para vocês hoje o Dr. Márcio Paes Leme, ortopedista, tem outras curiosidades muito legais aí. E ao longo da entrevista, nós vamos estar falando, comunicando aqui para vocês. Bem-vindo, meu amigo. Ô, Carol, obrigado. Eu que te agradeço pela oportunidade. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Que bom, fico feliz. Gostaria que você iniciasse falando um pouco do que te motivou a escolher a ortopedia. Cara, eu sempre falo isso para todo mundo, que eu não tive problema para escolher a especialidade que eu escolhi, porque quando a gente entra na faculdade de medicina, a gente vai passando, eu fui pelo sistema tradicional, né, com aula, professor, quadro negro, e uma das coisas que fez eu escolher ortopedia foi que naquela primeira aula prática de anatomia, isso é verdade, tradicionalmente, o primeiro sistema que a gente aprende é o sistema locomotor, músculo esquelético, né? E eu lembro como se fosse ontem, a gente estudando a anatomia do antebraço, aquilo me encantou porque como o desenho da anatomia do músculo, de onde que ele sai, para onde que ele vai, qual que é o movimento, aquilo me encantou de uma maneira assim, arrasadora. Então eu passei pelas outras especialidades, mas sempre para ser ortopedista. Eu falei assim, é essa especialidade que eu quero fazer. Então eu falo para todo mundo que eu escolhi ser ortopedista no primeiro semestre de faculdade. Uau! Então assim, eu sempre me dediquei nas outras, mas era a ortopedia que eu queria. E eu sempre gostei, sempre fui muito ligado a esporte, eu sempre gostei dessa área. E a ortopedia tem tudo a ver com esporte, né? Então juntei uma coisa com outra, né? Foi a melhor coisa que eu fiz. E bom que a gente vai falar bastante sobre essa questão, né? Porque tem como prevenir acidentes, tantas coisas, né? Mas eu quero saber antes disso sobre a sua formação. Eu quero que você explique para as pessoas o que é um fellow. Essa é uma maneira de vocês entenderem como, onde, o quanto esse profissional ele está investindo em conhecimento. Então, primeiro, o que é um fellow, porque eu sei que você fez em Massachusetts, que é totalmente ligado à Harvard School, né? Isso. Então, conta isso pra gente. Quando a gente termina a faculdade, a maioria das pessoas que desejam fazer uma especialidade tem que fazer residência médica. Então, eu fiz a residência médica, eu me formei em Marília, pela Universidade de Marília, eu fui da 3ª turma de lá. Por sorte, eu vim fazer residência em ortopedia no hospital de base, que era o que eu mais queria. Eu tinha feito estágio lá, me apaixonei. E foi uma verdadeira escola, né? Então, eu brincava que eu saía de lá pronto para ir para a guerra do Afeganistão. Depois eu me especializei, e a gente nunca para na residência, a gente acaba fazendo uma especialidade a mais, né? Hoje é a tendência. Escolhi a especialidade de pé e tornozelo, que eu fiz pela Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, né? E lógico, durante toda a especialização que a gente faz, toda a parte de estudo, atualização, a gente tem sempre as grandes universidades pelo Brasil afora e pelo mundo, né? E quem nunca sonhou em fazer alguma coisa em Harvard, né? Então eu sempre pensei em fazer alguma coisa, e um belo dia eu falei, será que eu consigo? E mandei um e-mail. Eu falei, vou fazer na área que eu já faço, né? Para ver o que tem de diferente, o que eles fazem de diferente, e ganhar conhecimento. Na verdade, a minha ideia era fazer troca de experiências, porque quando eu fui, eu já tinha uns 3 anos de prática atuando na ortopedia
e na atividade de pé e tornozelo. Eu falei, o que eu posso ganhar em troca, né? E oferecer em troca. Mandei um e-mail para 2 serviços que tem em Boston. Os 2 são ligados à Faculdade de Medicina de Harvard. Um deles só continuou trocando mensagem comigo, que era o chefe do serviço. Aí até que a coisa amadureceu. Eu falei assim, eu posso ir? Era um fellow, mas a gente chama de Observer Fellowship, né? Porque para atuar lá você tem que ter licença americana. O cara foi super receptivo, falou, não, pode vir. Ele só sempre frisou que ele não podia arcar com custo nenhum, me dar bolsa. Eu falei, não, tudo que eu for vai ser pelos meus custos. Não, se você me aceitar, tá tudo tranquilo. Eu falei, então pode vir. Então me preparei, coisa de 11 meses depois eu fui e fiquei 1 mês com eles lá. Então, assim, foi uma verdadeira troca de experiência, porque eu fiz ambulatório com eles, eu passava em enfermaria, eu participava de reunião clínica, com aquele sistema tradicional, né, de gravatinha, tal, jaleco, e entrei em contabilizados 35 cirurgias com eles. Uau. Eu não entrava em campo, mas eu ficava praticamente do lado da mesa, então fazia muita diferença. Eu não fazia questão de entrar em campo. Eu só queria ter aquela troca, aquela adrenalina, aquele suor escorrendo, eu queria estar com eles. Então, sim, foi muito bom. Claro que a estrutura dos Estados Unidos é indiscutível, a medicina lá é levada a sério, isso é uma coisa que eu percebi, lá não se brinca de medicina. Então, assim, se o cara ele tem estrutura, ele tem respaldo, claro que tem outros detalhes que a medicina lá é um pouco diferente da daqui, a gente tem um pouco mais de liberdade. Lá existe muita questão da judicialização, pude aprender isso também lá, que às vezes a conduta daquele médico ela era influenciada pelo medo de ser processado. Então eu pude ver que aqui a gente é mais tranquilo nesse aspecto. Então foram 30 dias assim, espetaculares. Eu era rato de hospital, eu não queria ir para casa, eu só ia para casa para dormir. Eu estava hospedado num hostel lá, então só ia literalmente para dormir, comer e dormir. No outro dia cedinho eu já estava lá, e era perto, eu podia ir a pé, se eu quisesse. Então assim, claro que eu fui esperto, eu peguei uma época que não tem frio, porque Boston Uau, você sabe disso, chega a menos 40 lá. Então foi maravilhoso que eu peguei o outono, então deu para aprender demais e realmente aconteceu o que eu imaginei. Eu pude trocar experiências. Maravilha. Entendeu? Esse ponto que você trouxe, né, da questão de a lei lá realmente funciona, Sim. faz com que o médico tenha mais responsabilidade e é justamente um dos objetivos que nós temos aqui, poder mostrar médicos que têm essa preocupação, né? O consultório aberto vai ser aquele local que você consegue ter a resposta sem ir ao consultório, conseguir conhecer um pouco mais do médico. Então, aqui a gente vai falar também questões de plano de saúde, vamos falar do CRM, como escolher o médico, né? Porque a população, a internet facilita isso, né? Para que você... só que você não sabendo como buscar, aqui você vai encontrar essas informações. Doutor, quais foram os principais desafios que você enfrentou na carreira médica? A primeira delas é a questão da abdicação. Não tem como você procurar ser o melhor sem você abdicar de algumas coisas da sua vida, porque você vai ter jornadas de trabalho pesadas, você vai encontrar condições muito ruins. Posso falar que até mesmo na medicina privada você vai encontrar condições ruins e você tem que ter cabeça para saber lidar com tudo isso. Até meu filho acabou de entrar na faculdade de medicina, eu estou esperando a hora certa de poder ensinar isso para ele, porque ser médico é tudo muito lúdico, muito bonito, mas a gente enfrenta muito desafio que a gente não está preparado. Coisas que a faculdade não ensina. Essa luta, essa batalha. Saber lidar com o paciente, não é todo médico que sabe lidar com o paciente, né? Porque a gente mesmo se conheceu numa situação dessa, né? Super. Então não é todo médico que sabe lidar com o paciente, você tem que ter perfil. Dependendo da especialidade que você escolher, você tem que ver qual que é a expectativa dele, você tem que saber conversar, porque ou o paciente não entende ou aquilo pode virar contra você. Então, assim, e isso também vai influenciar qual especialidade você vai escolher, porque a especialidade que eu escolhi, ela não garante resultado. Eu te garanto, aí você vai falar assim, mas como assim? Eu te garanto que eu vou usar 100, 120% do que eu sei para chegar a 100% do resultado. Mas a gente, na medicina, a gente fala que, tradicionalmente, o único especialista que garante que é resultado, que tem garantia de resultado, é o cirurgião plástico. Isso é uma brincadeira que tem entre a gente, né? Mas, até nisso, será que eu tenho perfil para ser cirurgião plástico? Será que eu consigo? Porque são pacientes que vão ficar o tempo inteiro cobrando de você.
Na minha especialidade, claro que eu vou ter cobrança, mas tem muita coisa no meio do caminho que pode levar a um resultado diferente, mas que não depende de mim nem depende do paciente. É o contexto da coisa. Então, eu acho que nessa hora, eu acho que eu escolhi a especialidade certa, entendeu? E a questão emocional, você chega ali, né, Sim. falar com família, então existe e é necessário um preparo, além de humano, emocional. Você se prepara emocionalmente para conseguir sempre estar ali acolhendo e mantendo isso de alguma forma, ou atividade física, ou alguma atividade que você goste bastante de fazer e que vai deixando o seu mental ali bem? Porque a gente pega várias faixas etárias, né? E cada faixa etária tem uma expectativa. Mas uma das características da minha especialidade é que eu não lido com morte. Então, assim, foi outra coisa que fez eu escolher a área que eu exerço, né? Eu não tinha preparo para lidar com morte. Então, como eu não lido com isso, as expectativas que eu lido são bem diferentes. Eu vou voltar? Quando eu vou voltar? Eu vou conseguir fazer tudo que eu fazia? E a gente pega a principal pergunta, eu vou andar normal? Eu vou voltar ao normal? E a gente sempre tem que ter a noção de falar, não, você vai andar 99,9% do normal, porque normal só quando você nasceu. Então, nesse aspecto, para mim é mais tranquilo, eu não tenho que lidar com essa expectativa toda não, né? Mas, por exemplo, igual outro dia eu recebi a pergunta de um paciente que se ele fizesse uma prótese de joelho, ele ia voltar a jogar basquete. A gente não faz determinadas cirurgias para você voltar a jogar basquete, para você voltar a correr, a gente faz essas coisas para você não ter dor. Porque a pessoa que procura uma cirurgia ou um atendimento, ela já está tendo dor para a qualidade de vida dela do dia a dia, não para o esporte seria uma consequência. Mas esse é o tipo de expectativa que a gente pega. Então, para cada um, a gente tem que sentar, ouvir, peraí, deixa eu ver como é que é a sua vida. Aí, em cima disso, a gente explica como é que vai ser daqui para frente. Daqui para frente, E você, como é que você se prepara emocionalmente? Porque de uma forma ou de outra, são pessoas que estavam funcionais, talvez continuem funcionais, mas os atletas mesmo, né? Porque, gente, ele faz tanta coisa em tantos lugares que é time de futebol, é bastante coisa. Mas, por exemplo, um atleta que tem um sonho e você ali, mesmo com a questão cirúrgica, como é que você... Carol, o único jeito que eu acho que o médico tem que estar preparado emocionalmente é estudando e se atualizando. Porque se você se estuda, se prepara, está se atualizando, você nunca vai ser pego de surpresa. Porque é muito desagradável, isso já aconteceu comigo, quando você tenta fazer alguma coisa que você ou não tem experiência ou você não sabe fazer. O mau resultado vai aparecer. Aí você acaba com a expectativa da pessoa. Então, assim, eu confesso que como já tenho um tempo já de chão, eu já sou mais tranquilo. Eu não tenho essa preparação emocional, não. Eu estou sempre me atualizando, estou sempre à frente. Falando, não, deixa eu me antecipar, entendeu? Maravilha. Doutor Márcio, eu te procurei a primeira vez, eu estava com dor, eu fui atendida na emergência. Então, você estava numa clínica, eu quero que você fale onde você está atuando hoje, em quantos lugares, né? Quanto tempo de experiência já. E a primeira vez eu tratei uma questão de pescoço, de muita dor. Depois eu estava com dificuldade de caminhar, gente, isso já tem anos, não estava entendendo o que é, e aí estava doendo para pisar, e aí descobri aquela questão plantar, pé, e meu joelho, que eu já tive quando pequeno, uma questão. Então, assim, isso tudo que você se especializa, então você trata de pé, joelho, né, essa especialização. A Joanete, que era o meu sonho, que até hoje eu ainda não operei com ele, graças a Deus, porque ele disse que agora são só furinhos, uma hora eu vou fazer, se Deus der um bom tempo. Então eu queria que você falasse onde você está atuando e sobre essas partes que o senhor é especialista. Eu sempre, na ortopedia, eu sempre me encantei mais com membros inferiores, né? Porque na ortopedia tem essas subdivisões, né? Ou você escolhe a parte de membro superior, tem a própria parte de coluna, ou alguma coisa do membro inferior. Eu sempre gostei de membro inferior. Comecei pelo pé e tornozelo, sempre fui apaixonado também por joelho, porque o joelho está muito ligado ao esporte, que é uma coisa que eu sou apaixonado também. Então, acabei me especializando primeiro em pé e tornozelo, e recentemente eu estou terminando a especialização em joelho, que é outro universo também, né? Hoje eu atendo no GDF, com a maioria dos médicos aqui em Brasília, e na parte privada eu atendo no grupo da Ortolife, que é o grupo que é responsável pela ortopedia do Hospital Santa Lúcia Sul, porque tem a Rede Santa, mas a gente fica no Santa Lúcia Sul, né? E lá eu atendo todas as áreas,
Eu não faço mais ortopedia geral, porque as coisas vão dividindo e eu não faço mais. E você acabou tocando na questão do joanete. É uma área que vem se aperfeiçoando ao longo dos anos já. Coisas que a gente fazia há 10 anos atrás, ou 5, 6 anos atrás, a gente já não faz mais hoje. E para a sorte do paciente, o conforto é muito maior. E óbvio, por tabela para a gente, né? A partir do momento que as coisas vão aparecendo e você vai fazendo treinamento, curso e vai botando em prática, você vê o ganho do paciente, obviamente por tabela a gente fica mais tranquilo. Então você comentou da cirurgia dos furinhos e tudo mais, é uma das coisas que veio para ficar. E por que eu te falo isso? Eu cheguei a comentar com você. A minha mãe fez a Joanete há muito tempo, eu me lembro dela sentada, arrastando, Sim, porque eram sim. 90 dias, então eu sempre pensei, eu nunca vou operar, e se eram os dois, tinha que fazer um pé primeiro, para Isso. depois o outro. Doutor, aqui se dá, porque a gente pensa em tecnologia muitas vezes para ali o paciente, né, entender melhor, porque hoje tem tecnologia em medicação, tem tecnologia Sim. em tudo. Como que é essa evolução? Porque que o que era utilizado antes? É a ferramenta que é diferente ou entendeu-se uma Isso. técnica? Na verdade, tudo, principalmente na questão do joanete, tudo mudou, porque sempre começa com alguém brilhante que tem uma ideia, e por falta de algum conhecimento que a gente tem em relação ao nosso corpo, como o nosso corpo vai reagir. Então, já existia essa técnica há muitos anos, mas ninguém colocava em prática, até que alguns médicos, particularmente um médico, que é o mais famoso, tem um nos Estados Unidos e um na Europa, na Espanha, Dr. Mariano de Prado, na cidade de Múrcia, no sul da Espanha. Ele começou a fazer cirurgias usando broquinhas fininhas. Literalmente, quando a pessoa vê broquinha, ela pensa, nossa, broca que usa na parede. Da É furadeira? mais ou menos isso, é uma broca do mesmo desenho, só com uma tecnologia muito avançada, é uma broca que não quebra. Então, o que a gente usava com uma lâmina de serra para cortar, abrindo, fazendo incisões enormes, ele começou a fazer fazendo o mesmo corte com broca de 1 milímetro. Ou seja, o corte é mínimo, se você for ver. E a lâmina de serra era quase isso. Então ele começou a fazer correções, manipulações e mantendo aquela correção no curativo e colocando para pisar. Então o que faltava? Alguém com iniciativa e um conhecimento de como o nosso corpo reagia com isso. Hoje ele faz 45 cirurgias por tarde. Ah. Por tarde, não é por Uau. dia, é por tarde. Ele faz numa tarde 45 cirurgias. E o paciente sai andando. Claro, existe a possibilidade de sentir dor? Vai sentir dor, você não tem como falar que não vai sentir dor. Mas todo aquele conhecimento que tinha antigamente, apagou. Então, assim, ele foi trazendo conhecimentos, foram surgindo outros médicos, depois surgiu o Dr. Joël Vernois, que é um francês, novo ainda, muito simpático, e ele desenvolveu uma outra técnica que também a gente não tinha esse conhecimento. Será que eu posso fazer isso com o pé? E a mesma coisa, a gente faz, o paciente vai para casa, vai andando, sente dor, sente, mas muito menos, quase nada. Doutor, no meu caso, eu sempre falaram, né, gente, meu pé é muito feio, né, porque além da Joanete, o meu segundo dedo é maior do que o primeiro, e aí os outros amassados, um pé 39, né, uma coisinha delicada, assim. Só que a dor que a Joanete traz, quando eu estou palestrando, salto alto que você não aguenta, independente, e aí tem que ser aquele sapato feio. Eu queria que você falasse dessa condição estética, mas da patologia, porque é um problema, é algo, não é uma doença, mas não é normal, porque aquilo cresce, dói, o que é isso? E qual o benefício? A causa verdadeira do joanete nunca foi definida, ninguém sabe a causa verdadeira. Tem algumas questões que podem ser genéticas, que a gente pega meninas novinhas com 14 anos já tendo joanetes enormes, né? Mas uma das coisas que já é sabido no mundo todo, historicamente, é que o calçado feminino nunca ajudou. Se você for pegar qual calçado feminino ideal, nenhuma mulher vai usar. Teria que ser aquele sapato redondinho, que a gente chama de sapato de boneca. E como é que você vai mexer na elegância da mulher sem se tirar o salto? Obviamente, se você está jogando, a gente tem o planeta Terra, a gravidade é muito forte. Então você vai jogar o pé para baixo e vai criar aquela deformidade, que na verdade o joanete não é um osso que cria, é uma angulação que é criada em cima do osso que fica aquela deformidade. Então, você falar que a pessoa quer ser elegante e não vai ter joanete, aí você está querendo demais, entendeu? O sapato influencia? Influencia, mas não é o principal culpado. Porque como é que dá joanete em homem? Homem não usa salto, entendeu? Então tem uma questão mecânica envolvida. Então o homem não tem? Não, o homem tem joanete. Ah, ok. Só que o homem não usa salto. Como é que explica?
entendeu? Ah, ou seja, não é o fator salto que vai... Você pode ter todos os fatores para desenvolver o joanete, mas você sendo mulher, o sapato alto está atrelado à elegância, como é que você vai falar que ela não vai ter joanete? Uhum. Então, assim, é questão de tempo, né? E muita mulher me pergunta se mesmo que opera, depois deixa de usar salto. Não, mentira, vai usar. Porque a gente corrige para você deixar de ter dor. Óbvio, a gente orienta que o salto tem que usar em menos quantidade, em menos tempo, mas a gente nunca limita ninguém. Vai fazer atividade física? Vai, no seu tempo. Mas o fato de tirar, que é realmente, você vai corrigir aquele ossinho, meu pé vai ficar reto, eu não terei mais aquela dor. Isso elimina totalmente. Então, isso é uma pergunta histórica. Toda paciente que chega perguntando, ela faz uma lista e uma das perguntas é: se eu operar, o joanete vai voltar? A palavra voltar, na verdade, ela nunca existiu. A questão é que se você, a mulher, operou de joanete e a deformidade apareceu de novo, é porque provavelmente a cirurgia foi incompleta, ela não foi incorreta. Porque para cada caso existe um jeito de você operar. E uma série de coisas que você tem que fazer. Às vezes, um que ele deixou de fazer, ou porque esqueceu, ou porque não achou necessário, ou porque ele achou que não era adequado para aquele caso, pode ser que esse fator venha de novo. Ou seja, os fatores deformantes voltam a atuar no pé. Aí aquela deformidade aparece de novo. É quando a mulher fala, meu joanete voltou. Você entendeu? Então não é uma coisa assim que se eu fizer não vai adiantar. Adianta. E com as técnicas de hoje, a gente corrige tanto e tão bem que a gente jogou para perto de zero a possibilidade disso acontecer. Uau, que maravilha. Entendeu? Vou continuar no meu pé, né? Porque aqui eu tenho vários dos problemas, né? Apesar que melhorou muito. Depois que você me passou, eu uso a minha palmilha ainda. O que é essa questão, doutor, que o salto, além de, começa a formigar? Gente, sabe ali onde a gente pisa no salto? Que aí, além da dor da joanete, parece que começa a doer ali embaixo, que são aqueles calos secos que identificou. E aí depois começou a doer no calcanhar, que foi o tal do esporão. Então, como especialista em pé, traz uma geral. Eu pego isso demais no consultório. O que acontece? A mulher, quando usa salto, ela está jogando o peso do corpo, praticamente 80% do peso do corpo para a parte da frente e 20% só atrás. Aí tem duas coisas que vão acontecer. Se você está jogando 80% do seu peso para frente, tem estruturas ali embaixo. Você tem tendões, você tem nervos. E dependendo do formato do sapato que aperta demais, você vai começar a comprimir nervo. Aí começa a vir as dormências e formigamentos. Você pode desenvolver outros problemas. E quando a mulher usa muito tempo de salto, ou por uma questão de estética mesmo, ou até por uma questão de exigência do trabalho, aquela elegância natural, você está jogando 20% para trás, muitas chegam em casa e botam um sapato rasteirinho. Nisso, você mudou o seu padrão de comportamento. Você tem um padrão de comportamento na rua, quando você chega em casa, você arruma outro. E muitas esquecem que algumas têm que fazer as atividades de casa. Muitas são donas de casa, muitas cuidam da casa. Isso é uma coisa que não tem como você brigar. É a mulher que cuida da casa. Ela vai ficar arrumando um quarto do filho, ela vai ficar arrumando a casa, ela vai parar um tempo para lavar a louça com sapato rasteirinho. Só que você passa 8 horas de salto. Seu calcanhar não está acostumado. Essa mudança de padrão de comportamento provoca vários problemas no calcanhar. Então, a mulher que usa salto muito tempo, ela tem a tendência de ter sempre esses problemas combinados. Gente, e faz todo sentido. Foi na época bem da pandemia, onde eu comecei a ficar mais tempo em casa, atendendo online, e saí ali do salto e comecei a usar sapato rasteirinho, chinelo ou descalço em casa, que você vai ter... Tanto que melhorou, né? Ainda bem, não foi necessário cirurgia. Aí muitas mulheres me perguntam, mas vou usar salto em casa? Usa um salto menor. Não precisa usar um salto alto, usa um salto menor. Porque você mantém mais ou menos o mesmo padrão de comportamento. Aí a tendência é que você tenha menos dor, menos problema. E joelho, doutor? Hoje em dia você está operando que especialidades? Hoje você é procurado, você gosta do que você hoje normalmente está se especializando e fazendo cirurgias? Eu sempre gostei da parte de joelho, então assim, lógico que o pé e tornozelo consomem a maior parte do consultório, mas hoje eu tenho sido procurado para atendimento de patologias de joelho, muito mais da parte de esportiva, né, que é o que eu estou ligado sempre, então acabo fazendo toda a parte de artroscopia, porque a gente não faz só a parte cirúrgica, a gente faz a parte clínica também, né? Então a gente orienta a questão de reabilitação, correção de deformidades musculares, etc. E eu pego muita lesão muscular também, né? Como eu estou no esporte, todo mundo sabe que eu trabalho no esporte,
Às vezes, e a gente tem muita amizade com fisioterapeuta, e alguns trabalharam comigo. Então, falou assim, ó, vai nele que ele sabe como é que funciona. Conta um pouco dessa expertise do esporte. Eu sempre gostei, então eu sempre procurei ir atrás da especialização também. E a gente quer sempre ser o melhor, né? Procurar o melhor, né? A especialização de medicina esportiva aqui do Brasil nunca me agradou. Até que em 2016 eu descobri que existia a especialização de medicina esportiva pelo Comitê Olímpico Internacional. Eu falei, isso me interessou. Então eu fui, fiz a especialização com eles. Meu certificado é pelo Comitê Olímpico Internacional. E por tabela a gente acabou sendo habilitado aí para os Jogos. Se a gente que tem o diploma deles, eles sabem quem fez. Periodicamente sai o comunicado, a gente recebe um e-mail. Então eu posso ir para Jogos Olímpicos tanto de inverno quanto de verão. Então, se eu quiser e tiver vaga me habilitar, eu posso ir. Então é uma coisa que eu sempre gostei, e aí pouco tempo depois eu tive a oportunidade de voltar para o futebol. Então já fui médico do Gama, fiquei no Gama por 2 anos, e hoje eu estou no Ceilândia, já tem 3 anos, time de futebol profissional do Ceilândia. Que legal. E lógico, é outra área que é o outro universo, porque a medicina esportiva, eu percebi ao longo dos anos que é uma das que mais faz a gente estudar, porque nunca um caso é igual ao outro. Então, assim, quando eu acho que eu estou estável, aparece um caso difícil, ela vai eu voltar para o livro, para rever e tudo mais, entendeu? Você falou em lesões, hoje em dia a prática, né, esportiva e também as pessoas estão indo cada vez mais na academia. Sim, sim. Aí eu só procuro um ortopedista se eu tiver algum problema ou alguma dor. É necessário, teria uma prática diferente do motivo de eu buscar para entender ou eu vou ao médico para entender como eu funciono, como é que estão meus ossos, tenho que dar uma olhada. Tem algo que possa ser preventivo? Carol, teoricamente não. Vou até aproveitar o gancho que você está me perguntando isso. Da parte ortopédica até que não. O que eu tenho visto, que está muito em evidência, inclusive na parte profissional está sendo muito cobrado, é que muita gente vai fazer atividade física e não sabe qual é a sua condição geral. Do que eu estou falando? Às vezes a tua condição cardiológica. Tem gente que não sabe que tem problema cardíaco e vai para uma academia. Está aumentando muito o número de mal súbito em academia. Hoje está sendo cobrado que as academias tenham desfibriladores elétricos autoexecutáveis. O pessoal da academia está tendo que ter treinamento para mexer com isso, porque a gente está tendo muita gente passando mal e até vindo a óbito em academias porque não sabia que tinha determinado problema. Por isso que eu sempre falo quando as pessoas vêm pedir atestado, não basta simplesmente o médico olhar para você e achar se você é bonito ou feio. Você tem que pedir pelo menos um ecocardiograma. Então a condição cardíaca é mais importante do que a parte ortopédica. Mas pegando o gancho que você perguntou, não tem como você fazer um check-up ortopédico. O que a gente tem visto é que muitas pessoas acabam desenvolvendo problemas ortopédicos nas academias, e a explicação número 1 ultimamente é erro de execução do exercício na academia. Talvez pela política da academia, a gente tem visto que hoje as academias de grande massa estão em evidência. Não vou citar nomes aqui, mas a gente sabe quais são, né? A azulzinha e a amarelinha, todo mundo sabe qual é. A política deles não é ter uma ação muito efetiva do instrutor na academia. Às vezes pode até ter, mas aquele aluno às vezes não quer, tem vergonha de perguntar, ou então ele acha que sabe o suficiente e executa errado o movimento. Achei sensacional essa questão. Ele acha que sabe o suficiente. Com o advento da internet, que eu acho sensacional, Sim. Estamos aqui dando essa oportunidade, né, de conhecimento embasado, real, com um profissional com currículo, né, excelente. Então, gente, tem o profissional que sabe, que entende, que estudou. Eu não faço. Quando eu tenho condições de estar no estúdio, hoje eu estou fazendo Slim Fit, que só são 8 mulheres, nós temos um atendimento personalizado, onde elas estão ali olhando toda a execução, mas eu nunca fui para a academia falando, eu sei minha série, eu sei fazer minha série. E o que a gente mais vê, esses meninos malhando acham que são os professores que sabem fazer o treino, um ainda passa para o outro, então é importante dar esse recado direto nessa câmera, doutor, para que as pessoas entendam, não sabe. Assim, é importante saber que a internet hoje dá muita informação para a gente, mas você não vai ver o erro, você só vai ver o bonito. Né? Então, assim, tudo que tem de mau resultado, que pode te lesionar, não vai estar na internet, porque, no fundo, às vezes as coisas são feitas na internet para vender. Então, assim, é importante, se você não sabe, nunca foi na academia, não custa você perguntar. Até porque a política da academia, geralmente, é a primeira vez que você está indo, eles mesmos fazem sua série.
Se você acha que está bem, você pode perguntar. Agora, se você acha que não está, não adianta você ir por conta própria na internet, verificar e querer aprender. Aí que começam a vir as lesões, entendeu? Aí vem a procura no consultório. A questão da medicina no trabalho, as lesões laborais, você também atua nessa área. Hoje a medicina do trabalho tem exercido mais no público, né? No consultório a gente tem muita procura porque existem clínicas especializadas em medicina do trabalho. Mas o conhecimento me ajuda quando eu preciso afastar alguém do trabalho e também não afastar, porque muito paciente chega achando que determinado problema ele não pode trabalhar, e nisso a expertise me mostra. Eu falo, não, o fato de ser médico do trabalho, eu falo, não, você não precisa ficar afastado do trabalho para isso. Você pode tratar. Eu até preciso que você se mantenha nativa para saber como é que o resultado vai aparecer. Então, nesse aspecto, o conhecimento de medicina do trabalho ajuda bastante. E tem algo que os empresários, você acredita que poderiam beneficiar para evitar determinadas lesões ou as pessoas não fazem? Como é que você vê essa questão preventiva? Carol, toda empresa tem e deveria ter um médico do trabalho. E geralmente o médico do trabalho e até mesmo o engenheiro do trabalho. Essa questão de prevenção, de adaptação, vai muito em cima da ergonomia. Então, toda empresa tem a parte ergonômica, geralmente algumas têm a ginástica laboral. Então, não tem como você depender só do trabalhador. A empresa também tem que ser uma parceria. Você tem que, às vezes, até cobrar do trabalhador que ele faça determinada atividade para ele evitar que tenha lesão, entendeu? Certíssimo. Fala para mim o seguinte, a gente falou da medicina esportiva, como que ela influencia no tratamento dessas lesões de atletas e também não atletas? Então, isso é uma coisa que eu até adoro falar, porque a medicina esportiva, ela evolui muito rápido. Assim, gasta-se milhões com tecnologia para você melhorar cada vez mais, porque hoje o esporte de alto rendimento, o esporte de elite, ele gera altos salários, altas premiações. Então, quando o atleta fica parado, além dele ter o prejuízo para ele mesmo, ele está tendo prejuízo para quem está pagando. Patrocinador, etc. Então, quanto menos tempo ele ficar parado, melhor. Então, o conhecimento está sempre evoluindo. Então, a gente tem que estar se atualizando a todo momento. E, ao mesmo tempo, a gente pode usar aquilo que a gente usa no atleta de alto rendimento na população do consultório. É uma coisa que eu faço demais. Não só no que eu vou usar para tratar, mas como depois. Ah, quanto tempo eu vou pisar? Eu falei, não, você vai pisar rápido. Ah, eu posso fazer isso? Pode, porque eu uso o que eu uso no atleta profissional, principalmente no clube, com o paciente do consultório. Muitos são atletas, só não tem vida de atleta. Ele controla a dieta, ele tem hora para dormir, hora para acordar, sim, ele compra equipamento, só que ele só não vive disso, mas ele se dedica como se fosse um atleta profissional. Então a gente traz do atleta de alto rendimento o mesmo conhecimento para usar no paciente do consultório e até mesmo nos que não são atletas. Aquele paciente que faz um esporte recreacional, por que não usar? A tecnologia é a mesma, o equipamento é o mesmo, então você usa, o raciocínio é o mesmo, a técnica é a mesma, você usa. Aí qual que é o benefício? Ele volta mais rápido. Para o esporte. E é interessante que, por exemplo, eu peguei uma vez um senhor que ele gostava, que a maior alegria dele era jogar bola com os netos no final de semana. E ele não estava podendo fazer isso mais. Por que não usar no atleta, porque eu uso no atleta profissional, naquele senhor? Foi dito e feito. Eu usei nele, ele voltou mais rápido e depois ele voltou para contar. Cara, você me devolveu o que eu mais gosto, que é bater uma bola no fundo do quintal com meus 2 netos. Então, assim, é uma coisa que dá satisfação para a gente e eu gosto, porque estimula o tempo inteiro a estudar. Não tem como você falar que eu lido com a medicina esportiva com o que eu já sei. Não. Todo dia você tem que estar se atualizando, porque esse tipo de resposta é o melhor pagamento que a gente tem, né? Eu ia falar isso, né? A conexão e o amor que você tem com esses resultados de poder melhorar, potencializar a vida de alguém. E saúde é tudo, né, doutor? Sim, sim. Porque ela vai te limitar a realizar um sonho simples de brincar com o neto. E a neto. expectativa, né? E às vezes alguns já vêm tendo passados com outros colegas, até colegas muito bons, mas aquela maneira como ele induzia o tratamento não agradou. Aí você solta alguma coisa diferente, o olho chega a brilhar. Falou, peraí. Eu posso? Será? Esse amor, essa dedicação, porque não tem como dizer que você não ama, a gente vê o quanto você trata. Você teve, e parabéns, eu só te parabenizei pela internet, né? Seu filho entrou agora. Conta um pouco disso, você acha que você o inspirou? Cara, eu nunca estimulei.
mas eu acho que a gente acaba sendo exemplo, né? Porque eu vejo que muita coisa que meu filho faz é me usando como espelho, por exemplo, se ele torce para um time de futebol, é porque eu torço para o meu time de futebol. Então, de certa forma, a gente acaba estimulando, né? E ele é muito estudioso, sempre gostou muito de estudar, sempre foi um dos primeiros da turma. E, para minha surpresa, até um dia que ele chegou e falou assim, vou prestar para medicina. E sempre foi muito obstinado, sempre foi muito dedicado. Ele acabou entrando na universidade pública aqui em Brasília. Está muito esforçado, ele adora, que já está começando a gostar do curso. E o mais gostoso foi que outro dia ele estava estudando por um livro que foi meu. Eu dei um livro para ele e quando eu vejo um livro aberto e ele estudando, eu falei assim, nossa, aquilo para mim foi a realização, porque eu não imaginava que ele ia fazer medicina e ele estava estudando por um livro que foi meu. Eu falei assim, porque às vezes o livro pode parecer antigo, essa meninada hoje tem tudo na internet, né? Num clique. Ele falou assim, não, pai, porque esse livro é muito bom porque a parte de texto está muito combinada com as figuras, aí eu consigo entender. Eu falei assim, olha, então o livro te serviu? Eu falei, não, demais, esse livro aqui está sempre na minha cabeceira, que era um livro de anatomia, e ele gostou muito. Eu falei, não, aí eu fiquei muito contente, cara, porque isso dá satisfação, né? Sim. Eu até comentei com minha esposa depois, falei, olha, ele está estudando com o meu livro. E valeu, porque ele acabou compensando para eles, entendeu? É muita satisfação, cara. Não tenho o que falar. Uma das coisas que eu falo, né, aqui no consultório aberto é essa conexão, né? Como escolher um médico? São esses princípios, né? Como isso vale a pena, porque a gente pensa um ortopedista vai te acompanhar por longa data da sua vida, enquanto o joelho e tudo estiver funcionando muito bem, mas depois se você consegue, né, ser atendido por esse médico, ele vai te conhecendo. E um pouquinho mais do pessoal, você é casado, tem seu filho e tem mais uma filha. Tem minha filha, faz relações internacionais na UNB, já está com a sua vidinha já a 1000 por hora, fazendo 1000 atividades ao mesmo tempo. Tem hora que chega 10 da noite em casa, mas os dois estão bem encaminhados. Daqui a pouco o ninho vazio tá... vai demorar um pouquinho. Vai? Também. Será? Doutor, de que maneira você acredita que a experiência internacional, você fez essa busca por essa experiência, influenciou e continua influenciando no impacto dos seus resultados aqui no Brasil? Total, Carol, porque, igual eu te falei, lá fora, não que aqui seja assim, mas lá fora não existe brincadeira. A medicina é levada muito a sério. Quando você procura uma instituição desse nível, até qualquer outro lugar, porque eu tive em Amsterdã também, fazendo um curso na Universidade de Amsterdã, é muito sério, não tem brincadeira. E é interessante que você acaba tendo contato com pessoas que escreveram o livro que você estudou. Às vezes é uma coisa que o cara fala, às vezes é um artigo que ele te indica, que você fala, como é que eu não sabia disso? E você começa a colocar em prática, e não tem jeito, você acaba ficando diferenciado. Você entendeu? Então, assim, você procurar alguma coisa internacional, eu tenho até um colega aqui em Brasília, o Montenegro, que é um grande amigo, uma grande referência, ele fala assim, cara, hoje eu só procuro fora, porque eu vejo que é muito diferenciado. Por mais que às vezes o equipamento que o cara use lá fora a gente não tem aqui ainda, lá fora é totalmente diferente. Então, assim, fez toda a diferença. Não que eu use coisas que eu aprendi há 10, 11 anos atrás, não, mas aquilo me estimulou a procurar. Falei, olha o que os caras estão fazendo. Então, assim, vamos fazer igual. A gente tem que sempre procurar o seu melhor. E por que não aprender com os melhores, né? Sim. Não é síndrome de vira-lata, mas é a verdade. Os caras são bons, estão entre os melhores. Então, vamos fazer igual, vamos procurar fazer igual. E tudo bem valorizar o que há de melhor conhecimento. Em algum momento essa tecnologia chega. Quantas coisas já chegaram, e já né? chegaram. Sim. Já chegaram. Doutor, que dica prática? Eu não gosto muito dessa história de dica, né? A gente estuda tanto para depois falar, estou te dando uma dica, mas realmente uma instrução que você pode dar para essas pessoas hoje que estão fazendo atividade física, já que você me disse que não tem como ir prevenir, fazer um check-up ortopédico, mas que estão na academia, o que fazer, de que forma, ortopedicamente, para prevenir essas lesões, porque tem coisa que depois não volta, né? Sim. Eu acho o seguinte, se você quer sempre começar, procura ajuda. Siga a rotina da academia. Toda academia tem uma rotina para quem está começando. Eu acho que é sempre bom fazer uma avaliação cardiológica antes de começar uma atividade física. Isso é para qualquer idade, qualquer sexo. Não importa. Porque a gente está tendo muita morte súbita hoje em academia. E na prática de atividade física diária, na rua, na pelada, não importa. Procura atendimento, procura o acesso a isso primeiro. E se estiver tendo problema na academia, não insista. Se está te atrapalhando, ou então qualquer mudança que você for fazer para evoluir,
peça uma orientação, porque às vezes essa mudança também te leva à lesão. E se é o menor sinal de dor e dificuldade, 1, 2 dias, está continuando, pare, procura atendimento. Era exatamente isso que eu ia te perguntar agora. Quais são os sinais de alerta que eu tenho que ficar realmente atenta e eu vou percebendo, eu vou sentindo Sim. que já é o momento de eu procurar um ortopedista? O primeiro deles é dor. Se você está fazendo uma atividade física e determinada dor aparece que você não tinha, e aquela dor está persistindo por alguns dias, você tenta fazer atividade física. Ela pode vir durante, depois que você termina, ou até em casa quando você já estiver em repouso. Quando eu falo repouso, é aquela hora que você já descansou, tomou seu banho, trocou de roupa para terminar a noite em casa. E está com dor, vai ter dor para levantar no dia seguinte. Isso já é um sinal de alerta. Não insista na academia. Está te atrapalhando? Às vezes, ou então a determinada atividade física que, na academia que está te dando dor, aquela você não faça. Termina as outras que não estão dando dor, mas aquela que está te dando dor, não faça. Procura atendimento logo, porque às vezes você está evoluindo para uma lesão que ou vai te deixar muito tempo longe da academia, ou então talvez você tenha que trancar sua academia por um bom tempo para poder tratar. Porque a ortopedia, se você tiver que procurar, ela é uma especialidade cirúrgica. Numa brincadeira dessa, você pode desenvolver uma lesão que pode até ser cirúrgica, ter que operar e ficar muito tempo afastado da academia. Então, assim, sentiu dor, principalmente, limitação, tá com limitação de movimento? Pare, procura atendimento. Maravilha. Gente, eu vou deixar aqui na descrição como encontrar a rede social dele, que tem muita coisa legal. Inclusive, vou até fazer essa pergunta. Vamos tirar o jaleco, tem uma coisa que você gosta muito e eu quero, né, que você compartilhe um pouco dessas atividades extra, né, medicina, que te chamam a atenção. Conta pra gente. Isso é o meu vício fora da medicina, Carol. Eu sempre gostei muito, que é a dublagem. Eu sempre quis mexer com dublagem sempre me encantou, até que na pandemia, pelo fato de ficar muito tempo em casa, eu resolvi ir atrás disso e isso acabou de um sonho virou realidade. Então hoje eu sou dublador profissional, eu posso encher a boca para falar, eu já estou me aproximando de 40 filmes já dublados. As pessoas, nossa, mas eu nunca te vi, porque não é assim, você não aparece assim de uma hora para outra. Então eu sou dublador profissional com registro, eu recebo para isso, então você quer me ver feliz, você me chama para dublar. Tem um estúdio aqui em Brasília, não sei se eu posso falar o nome, né? Mas assim, periodicamente eu sou chamado para dublar, então eu já faço parte desse universo já. Logicamente a gente já sabe que... Hoje eu vejo um filme, eu sei exatamente quem são as pessoas que estão dublando, o nome de cada dublador. Então é o meu vício fora da medicina, que é a dublagem. Inclusive ele falou que a minha voz é boa, tá? Vou pensar nisso. Doutor, meu amigo, obrigada. Foi um prazer, Carol, te receber aqui. Eu que agradeço. E hoje, quem quiser conversar com você, fazer uma consulta, Santa Luz. Meu Instagram está aberto também, se quiser tirar alguma dúvida. Pode entrar em contato direto no Instagram. Lá no Instagram tem meu contato. Gente, ele responde. De verdade. Não, Logo depois do primeiro atendimento que eu tive com ele, e aí você vai ali, né, tem uma dúvida, perguntei no Instagram, e nós nos aproximamos, e é alguém que eu acredito, é um homem de família, a gente acabou, né, de ouvir esse aspecto, e se isso faz diferença para você, vai ficar aí o contato, que você possa ter a sua escolha também validada por nós aqui do Consultório Aberto. Doutor Márcio, obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Valeu demais.